posso mentir para vocês, eu não vou falar para você um dia só. Só que, sabe, meus irmãos, no princípio, talvez para você será difícil, porque talvez você esteja mais carnalmente do que espiritualmente. A sua carne que eu falo é essa que vocês estão me vendo, e o que eu vejo em vocês, o que faz diferenciar. Se você estiver mais na carne, a sua carne vai resistir para você não colocar o joelho no chão. Só que quando você faz a primeira vez, Deus ele te fortalece. E Deus está mandando essa mensagem para você, para mim. Não parar de colocar o joelho no chão igual eu tenho feito há 2 anos, meus irmãos. 2 anos colocando todo dia, porque a gente tem 24 horas. Acorda mais cedo, meus irmãos. Eu durmo, meus irmãos, não eu, mas o Espírito Santo me guia pela misericórdia dele, para que eu me sacrifique. Eu durmo poucas horas, é 3 horas por dia. Dá 3 horas da manhã eu tô acordado, já 2 horas da manhã eu durmo às vezes meia-noite. Sabe, meus irmãos, mas é o sacrifício para Deus, porque até se você dorme demais, isso está no prazer da carne. Então você precisa orar, porque Jesus, irmãos, não é me fazendo. Só que eu não posso falar para vocês que, não, vai para uma igreja, vai para uma religião, ou estou tentando julgar as religiões e igreja. Não é isso, não. Eu também não estou com medo, sabe? Mas o que Deus está falando aqui na minha boca é realidade, o que Jesus Cristo deixou. Ele disse que orar no seu quarto para que seu pai recompense você publicamente. Deus é seu pai, não importa seu país, sua religião. Tá certo, meus irmãos? Porque essa é a verdade que vai mudar a sua vida. Essa é a primeira coisa. Agora olha a segunda, meus irmãos. Ensinando sobre o jejum. Além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas de semblante triste, porque desfiguram a face para que os homens pareçam que jejuam. Meus irmãos, o jejum, ele falou que você precisa jejuar como eu também. Agora é meio-dia, eu não tomei café, eu também não vou almoçar. Eu sempre falo isso, mas isso não vem de mim. É um dom que Deus vai dando conforme você vai colocando o joelho no chão. Você vai cortando um café da manhã, um almoço, um jantar. Não é o Nelber que está dizendo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, deixou escrito. Além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas de semblante triste. Igual exemplo, eu estou jejuando e como vocês podem ver, eu não estou na força do braço, não existe força de braço. Existe a força de Deus. Todas as coisas que tá para acontecer, o que eu estou aguardando, é Deus que vai trazer, não só para mim, mas para vocês, meus irmãos, que eu estou testemunhando, para que vocês também tenham a mesma vida que Deus vai proporcionar para mim e para vocês também. Tá certo, meus irmãos? Para todos nós, porque ninguém é melhor do que ninguém, meus irmãos. Exemplo, todas as coisas que eu estou dizendo, isso não é meu. A Bíblia que eu estou abrindo para vocês aqui não é minha, isso aqui é sabedoria de Deus. Todo mundo, às vezes, as pessoas me perguntam, às vezes quando veio pregando, eu falo para as pessoas, isso não é meu. Não é que eu sou jovem, não é isso. Tem nada a ver. Tudo que eu estou fazendo é porque eu estou colocando o joelho no chão, que é a oração igual Jesus deixou, e jejuando. E você precisa fazer isso. Para que Deus ele possa te dar a sua saúde, restaurar o que você precisa, te dar algum dom, te dar o que você quiser. Se você colocar o joelho no chão, independente da sua idade, a gente tem até 100 anos nessa terra, meus irmãos. Vamos colocar 80, 90, 100 anos. De acordo com a lei de Moisés, era até 120. Mas sabe, meus irmãos, quando você anda sem Deus, essa carne aqui ela vai se deteriorando. Porque, exemplo, meus irmãos, um carro de 20 anos atrás, ele já não tá mais... Dependendo do carro, muitos carros já não estão em boa condição para andar. É porque tudo nessa terra passa, só não passa o nosso espírito. Então você não pode deixar de jejuar, porque Deus ele vai te entregar o que você precisa, sua saúde. Fica sem comer para você ver, meus irmãos. Eu não estou fazendo promessa para vocês, porque eu li para vocês sobre o jejum. Jesus falou para a gente jejuar. Falou para você colocar o joelho no chão. Eu também não estou te obrigando. Mas não seria mais difícil se eu falasse para você assim, vai para uma igreja, vai para uma religião, ficar só me escutando, me dar isso ou dar dinheiro para isso. Essas são as obras de Deus, meus irmãos. Nós não podemos se enganar que, exemplo, nós, quando colocamos um joelho no chão, quando você jejua, não é porque nós somos bons, não. É misericórdia de Deus. Deus permitindo a gente fazer coisas para Ele. Isso é obra para Deus. Você acordar cedo, antes de qualquer coisa, seu trabalho, seu estudo, não sei o que você faz. Mas acorda mais cedo e para falar com Deus, com o joelho no chão. E depois lê a Bíblia. Aí você vai ver as coisas começar a andar muito mais. Talvez sua vida já esteja andando, mas você precisa entender que Jesus deixou na Bíblia para fazer. Porque sabe, meus irmãos, sabe por que Deus falou isso para mim agora? Não é jogando maldição ou algo do tipo, não. Mas você tem que tomar cuidado e vigiar para você não perder o que você conquistou agora. E Jesus ele está trazendo essa mensagem para você, só falando para você o que você tem agora, o que você conquistou, sua família, todas as coisas. Você vai continuar. Mas você precisa fazer oração e jejuar, que é os principais que ele disse.
Você continuar progredindo ou para você que talvez está se sentindo, não sabe para onde ir, para ele te dar a visão para onde ir, e para você que talvez, você que está vindo aqui, você esteja numa condição que não sabe para onde ir, você começa a fazer, que é isso que vai mudar, mas não faça um dia, é todo dia. Se você não orou hoje, coloca o joelho no chão e ora, e depois pega a Bíblia e vai ler. Tem Bíblia na internet, no aplicativo, procura lá, King James, meus irmãos, que são as escrituras desde 1611. King James, se você baixar o aplicativo na internet da Bíblia, tem aí. Eu tô com a minha Bíblia aqui, é bom ter a Bíblia com as escrituras, não sei, meus irmãos, isso me deixa mais forte espiritualmente, e Deus está revelando para vocês. E agora, meus irmãos, o principal, que é que Deus já estava falando, Jesus Cristo, Jesus, o nosso mestre, ele lia os livros de Isaías, os profetas, e eu vou mostrar para vocês, está em Lucas. Ele lia a Bíblia, o Filho de Deus, ele lia as regras que Deus colocou. Irmãos, para você ver, eu estava aqui meditando, esperando Deus me entregar a sabedoria onde estava. Mas eu fiquei aqui uns minutos aqui procurando e não achei só quando Deus quis que eu visse. Começa Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16, a rejeição de Jesus em Nazaré. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, onde ele tinha nascido. E, segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do sábado e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro, achou o lugar que estava escrito. Meus irmãos, Jesus Cristo estava dentro, ele ia na sinagoga aos sábados, ler o profeta Isaías, que está no Antigo Testamento. Mas o que você precisa saber, o principal agora, é o Novo Testamento. Tá bom, meus irmãos? Então não fica só me escutando, não estou me fazendo. Meus irmãos, eu estava aqui meditando, esperando Deus me revelar. E ele me revelou. E olha isso. E ele chegou a Nazaré, onde foi criado. E, segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do sábado e levantou-se para ler. Ele foi entregue ao livro do profeta Isaías. Jesus Cristo, o nosso irmão unigênito, que nos salvou, que está dando a vida eterna para mim, para vocês que estão ouvindo e todos que vão ouvir, não o Nelber, mas é o que o Espírito Santo está dizendo, porque eu estou abrindo a Bíblia, para a gente que vai ser salvo. Ele deixou que ele lia a Bíblia, porque nós precisamos ler, cada um de nós, porque a salvação é individual, vai de acordo com as suas obras, e eu não posso mentir para vocês, meus irmãos, aparecer aqui e falar, vou fazer uma oração, não é assim. Oração é bem-vinda, quando você recebe uma oração te fortalece, mas você precisa orar. É você que precisa se sacrificar para você ter obras para Deus. Porque as principais obras é orar, jejuar, que foram as principais coisas que ele já deixou já logo de início, como foi lida. Você que está ouvindo essa mensagem, você que está recebendo e que vai ouvir também. Foi Jesus. Depois a Bíblia. Você precisa ter entendimento. E aí Deus ele vai começar a te acrescentar o que você precisa. Tá certo, meus irmãos? Mas você precisa sacrificar e eu não posso esconder isso. Não importa. Não importa o que você está fazendo agora. Eu não estou falando para você parar a sua religião. Eu também não estou dizendo que eu sei alguma coisa. Mas o que Deus está me ensinando, para Ele poder estar transformando a minha vida, eu estou passando para frente. Estou passando para vocês que são meus irmãos. Ele tirou a ganância de mim, eu não vou esconder. Porque, sabe, meus irmãos, nem na rua... Onde eu já falei do Evangelho, Deus nunca permitiu eu aceitar. Muitas pessoas já tentaram me dar, mas não foi porque eu sou ganancioso ou quero ser melhor que ninguém, porque o Evangelho é gratuito. Não é sobre dinheiro, entendeu, meus irmãos? Eu nunca falei disso, nem na rua, tá certo, meus irmãos? Tem a parte do dízimo, só que esse negócio aí eu não quero nem entrar nesse assunto porque é do Antigo Testamento. E não é isso, tá certo, meus irmãos? Eu não estou aqui para isso. Não eu, mas o Espírito Santo está me usando para transmitir o que Jesus deixou, não o que eu estou sabendo, é o que eu estou praticando. E sabe, meus irmãos, eu confesso a vocês, eu já estou vendo tudo. Deus toda hora Ele coloca certeza, é por isso que eu nunca chego para vocês e falo assim, meus irmãos, vai dar tudo errado, porque não existe mais isso em mim. Aqui é só, tudo que Deus coloca é a certeza da mudança da minha vida, cada vez mais o progresso e a da sua, mas é o sacrifício. Você não pode deixar de sacrificar. É você e Deus. Ensina seus filhos a orar, a jejuar e ler a Bíblia. Ensina seus parentes, ensina todo mundo. Todo mundo, meus irmãos. É no mundo inteiro. Todo mundo é de Deus, meus irmãos. Foi o que Jesus fazia. Tá bom, meus irmãos? Eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar vocês.
porque a mensagem foi muito forte a nós todos.